molhado e colocou na minha frente aquele homem de barro, feito do barro. E o Senhor soprou, ele tinha um olho azul, aquele homem. Ele criou vida quando o Senhor soprou nas suas narinas, transformando o corpo dele em carne, glória a Deus, e alma e espírito. E Deus colocou em sentido também, que são imortais. E me mostrou que ali, quando a gente passa para a eternidade, fica aquele pó, mas na forma de carne. É um boneco de carne. Fica ali, não tem nem os sentidos mais, nenhum pensamento. Tudo é transferido para a alma, todo sentimento, todo pensamento é transferido para a alma imediatamente. Glória a Deus. Após o último suspiro. Fica só o boneco de carne. E quem é salvo já sente a alegria, o gozo do céu, a plena paz, a ternura de Cristo. Quem é condenado já está sendo afligido pelos demônios antes mesmo de deixar o corpo, que Deus chama de morada terrena. E a nossa morada terrena é o corpo, que também é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sai da vida do salvo, junto com a alma, transformando ela no corpo de glória, num espírito iluminado, de luz, a veste resplandece. Eu não tenho palavras, irmão. Eu vou procurar colocar da melhor maneira que eu entendo, ou fazendo comparações. Porque eu não tenho palavra para explicar. A morte de um salvo, ela é maravilhosa. Uns criam asas, esse é um mistério que Deus ainda não me desvendou, e outros não. Uns saem com veste resplandecente do corpo e outros não resplandecem. Esses que não resplandecem, o Senhor já mostrou que é salvação assim de última hora, que pessoas que não fizeram nada para Deus, não tiveram a chance de vir mais tempo para o Evangelho, para receber a perfeição dos santos, e por aí afora. E eles vão para uma cidade que o Senhor mostrou em outubro do ano passado, num arrebatamento de espírito, que é a cidade dos pobres de espírito, e os pobres de espírito está em Mateus capítulo 5 a seguir. Aquela cidade é para esse tipo de gente, é um paraíso também, que recebeu a salvação de última hora. Não tem assim muito galardão nem lauréis, e nem morreu na qualidade de mártir, como João Batista e outros. Que tem o melhor lugar do céu é os mártires, que possuem os melhores lugares do céu. Eu não vi, foi me revelado aos meus ouvidos. É os mártires que estão no melhor lugar do céu. Até receber seu galardão na cidade santa, porque ainda lá não tem ninguém. Foi assim que se foi falado. Nós, quando partimos para a eternidade, vamos direto para o céu. Lá nessa cidade, só quando a igreja estiver completa. Quando a igreja estiver completa lá no céu, então possuiremos esta cidade que está escrita em Apocalipse 21. Também, meus amados irmãos, eu mostrava no cemitério, né? Ali eu vi no cemitério. Os demônios estavam lá para disputar o corpo dos vivos. O corpo dos mortos não interessa aos demônios. Eles já fizeram o que tinha que fazer naquelas vidas que morreram sem Deus. Não interessa, interessa pelos vivos. Eles gostam de se encostar ali nos vivos. Portanto, quando você for no velório, no cemitério, ore muito antes de sair de casa, peça a proteção de Deus. Porque eu vi eles brigando, eles trocavam socos, disputando um corpo no cemitério. Porque muitos ali nos velórios que eu fui, tinha a proteção divina. Glória a Deus. Mas tinha velório de ímpio também. Então eu vi eles estavam disputando
eles iam encostar para destruir as vidas, para levar mais um para lá. E os demônios brigavam, o Senhor mostrava. E me dizia também que eles brigavam por os corpos que ali estavam, para poder eles vir para casa daqueles corpos, para destruir famílias. E ali o Senhor me mostrava que aquela pessoa não... Ela é mentira de quem diz isso, que está ali no cemitério. Não está ali. Não fica ali. Quando ela sai do hospital, qualquer um, salvos ou não salvos, quando ela expira, que sai o espírito que o Senhor fala, expirar é sair o espírito do corpo, eles não podem ser mais adaptados. Eles não são adaptados para essa terra que tem como é que fala? A gravitação. Os irmãos entendem? Eles não são, nosso espírito não é adaptado mais para viver debaixo desse sol que tem aqui. Debaixo do sol. Esse domínio não é mais para nós, quando a gente sai do corpo. Nós temos que cair na outra dimensão, como é falado, que é a eternidade. Ou se cai na eternidade para ir lá para baixo ou lá para cima. Não fica rodeando caixão nem ver do próprio velório. Nada disso. A gente pode ver o próprio velório em vida, em sonho. Mas depois que você sai do corpo, você não vê seu velório, não. Não vê ninguém. A não ser que você volte. Foi assim que Deus me explicou. Que Deus ressuscite você. Mas passou pro lado de lá, foi pro céu. É imediatamente. Não vê mais nada. Então eu tive essa experiência, Deus me falou assim. Eu recebi assim. Glória a Deus de Deus. Se alguém recebeu de outra maneira, eu não sei. Só conversando, analisando os pontos para nós ver. O que eu recebi de Deus foi assim, ele me disse que não fica. E ali ele disse, aqui só está o boneco de carne, o pó. Não pode ficar idolatrando, chorando por muito tempo, já se torna uma idolatria para Deus. Ficar chorando anos, meses, por aquela pessoa que se foi. Não! Chore ali, desabafe ali, mas não leve isso com você para casa, porque a pessoa que o Senhor mostrou e me disse nos meus ouvidos, a pessoa está lá, gozando a perfeita paz de Deus, está lá vendo o céu, conhecendo o céu com os anjos, passeando com os anjos, e ele não gostaria de ver nós naquela infelicidade ali, ver sua família ali naquela infelicidade. Porque onde a pessoa está, o Senhor me disse, ela não quer voltar. Se alguém da família pudesse se comunicar com ela e pedir para ela voltar, ela não quer voltar. E eu também não quis voltar. Eu peguei uma briga com um anjo que foi ordenado a me trazer de volta. Nos anos 90, uma época que eu fui no céu, eu chorei. Porque eu não queria voltar. Mas o Senhor disse que a minha missão não estava cumprida. E me deu os anos de vida que eu ia viver. Que eu fiquei desolada. Porque eu não queria viver isso tudo. Ele me mostrou meus anos de vida. E eu não quis. Glória a Deus. Eu queria ficar ali. Então, a pessoa, a criança, quando eu tive no velório da menina no ano passado, em agosto, eu fui no velório da menina de uma avó que congrega aqui na nossa igreja. A neta dela faleceu com 11 anos. Essa foi uma experiência que me marcou para sempre. Eu nunca mais vou esquecer. Glória a Deus. Vou já falar um pouquinho mais para frente disso. Mas antes eu quero concluir. Essa questão do cemitério. Né? Essa questão, você tem que saber que ali só tem... Eu estou falando de pessoas salvas. Tá? E de condenado também, só está ali o pó. Ele não está ali fugindo de demônio nem correndo, não. Só está ali o pó do condenado. A alma dele já está sendo afligida lá embaixo. Foi isso que Deus mostrou.
Glória a Deus. A minha cachorrinha já começou a latir de novo. Não repare não que ela fica latindo quando chega qualquer pessoa que ela já dá um alerta. Então o Senhor disse que a pessoa lá está conhecendo o céu, conhecendo o paraíso, fazendo festa com os anjos fazendo festa com ela, e os familiares aqui chorando, lamentando. Não fique por muito tempo nisso. Então, quando o Senhor me revelou essas coisas, a minha vida mudou. Quando eu vi um homem no hospital, assim, o Senhor me revelando, de uma maneira assim, que foi quase mental, foi quase um pensamento. Mas Deus falou que aquilo não era de mim, não era um pensamento. Aquilo que eu estava vendo era real. Eu não entendi muito, porque foi muito apagado. Mas eu via no hospital um homem, né, que saía do corpo, ele era salvo. E ele não tinha roupa resplandecente. E eu vi ele saindo do corpo e não olhava para trás. Ele ia direto para o banheiro do quarto do hospital e dizia assim, agora, ele dizia, eu escutava o pensamento dele. Agora eu vou tomar um banho, vou para casa e de lá vou para a empresa que eu trabalho, vou para o trabalho. Aí ele voou. Ele nem percebeu a morte. Quando eu falei isso no vídeo, me chamaram de mentirosa. No outro vídeo que eu falo, que uma criança não percebeu a morte. Quando eu vi essa criança e o pai chegarem diante da tribuna, numa sala que eu vi no espaço, antes de chegar no céu, eu vi aquela sala no espaço sideral. Aquela sala com 2 escadas. E eu ficava ao sul. Jesus estava ao norte nessa sala. E ele, com um gesto, pegava a criança vinha. Já com a roupa trocada, a criança tinha falecido com uma bermuda e uma camiseta, e Jesus já colocava ela no colo com um vestidinho de florzinha azul marinho com branco e golinha, tipo marinheiro. Isso aí foi um arrebatamento que eu vi. E o Senhor julgava aquele homem, glória a Deus. Nem a criança, nem ele tinha percebido a morte. E esse homem no hospital também não percebeu. Porque é tão real a vida depois da vida, vamos dizer assim. A vida depois da vida é tão real que às vezes as pessoas não percebem ela. E ele não percebeu. Então ele voou antes de chegar no banheiro. Ele estava com esse pensamento. Aí foi aonde o Senhor me disse, quando vós pensais que estais aqui na terra, já estarás comigo. Então não tema a morte, queridos. Peça a Deus para você não dar trabalho para ninguém, ou ficar comendo pela mão dos outros. É isso que nós devemos orar. Não tema a morte. A morte, ela vem. Sim, eu quero falar dessa parte também, mas antes vou ler a palavra. Ela vem amedrontando, sim. Mas ela deixa de ser amedrontadora na hora que o teu espírito está saindo do corpo. Não amedronta mais ninguém. Que é salvo. Só os condenados que ela consegue amedrontar depois disso. Aqui Eclesiastes 8:8 diz, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito. Nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nesta peleja. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isto vi quando apliquei meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem saíram do lugar santo e foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Porque os justos são esquecidos, nós cristãos, porque é da vontade de Deus. A morte também é
da vontade de Deus. Porque quando nós somos esquecidos na terra, glória a Deus, lembrado de dia e de noite lá no céu. E antes de nós passarmos, a nossa alma já fulgura no céu. Glória a Deus. Já está fulgurando lá. E a alma do condenado está fulgurando no inferno. É uma coisa que Deus não me explicou como é. Por isso que você sonha com os anjos, sonha vendo sinais no céu, porque sua alma está lá no céu, fulgurando lá. E as pessoas que têm pesadelo, que só tem sonho diabólico, a alma está lá embaixo. Ela só vê coisas ruins. Ela só sonha com coisas ruins. A alma está passeando lá embaixo no inferno. Por isso que sonha. Né? Então, ore, amados, para o diabo não estar te dando sonhos malignos, para você não ficar confundido. É claro que nós cristãos temos sonhos também perturbadores. Mas não quer dizer que a nossa alma está lá embaixo. Eu estou me referindo ao condenado. Não é? Só se Deus quiser dar uma experiência para esse condenado se converter, aí ele vai ver coisas boas no sonho dele. Ou também esses canais de EQM que a gente vê por aí. Essas EQM, eu estou estudando esses canais de EQM que passam aí, né, a experiência de quase morte. Muitos são mentirosas. São mentirosas. A pessoa sai sim do corpo. Porque aqui você viu que no dia da morte não há homem que possa reter o espírito. Isso os adventistas do sétimo dia não crê, os testemunhos de Jeová não crê, muitas seitas não crê, muitas igrejas não crê em vida após a vida. Eu nem vou dizer vida após a morte, eu vou dizer vida após a vida. Porque realmente nós não morremos. Só vai para o cemitério aquele corpo, aquele boneco de carne. Você está bem vivo. É numa fração de segundo. Nós estamos refeitos e recuperados e restituídos. Inteiros. E com sentido mais aguçado, viu, irmãos? Com sentidos mais aguçados. Porque eu vi aquela criança, que eu já vou falar de novo, dessa criança. Quando o Senhor disse a ela, olhou para ela com o rosto seríssimo. E falou. Glória a Deus. Falou, você vai morar comigo agora. E o seu pai vai habitar em outro reino. Cristo falou desta maneira para aquela criança. E disse ao homem, só uma frase, não foi a mim que você serviu, foi a ele, e mostrou um demônio na outra escada. E o homem desabou para baixo. A criança não tinha nenhuma noção que ela tinha partido da terra. Glória a Deus. Não tinha. Para ela estava ali com um estranho que era Jesus, mas Jesus acalmou a menina. Glória a Deus. Ela estava chorando muito com a mãozinha assim, em direção ao pai, querendo o pai, porque ela não tinha noção da morte, que ela tinha passado pela morte. É só realmente uma passagem. Não há o que temer. Glória a Deus. E outra, meus irmãos, vou voltar ao assunto que a minha vida mudou. Eu quero dizer para os irmãos que eu não consigo mais chorar por ninguém depois disso. O Senhor tirou isso de mim. Eu vejo a morte agora como Deus vê. Eu não vejo a morte mais como os seres humanos em geral vê. O meu conceito de morte mudou drasticamente e radicalmente. Eu não consigo. Por ninguém, a gente sente pela partida, mas aquele chororô da morte, aquilo que eu sentia antes de passar por essa experiência, eu não sinto mais. É chamado de terra, que o Senhor chama de terra, tem a terra do ouro, a terra dos brilhantes diamantes, a terra dos topázos, a terra das turmalinas. Tem vários lugares no céu diferenciados. É como aqui na Terra, tem o Japão, tem a China, tem a Ásia, tem a África. Lá no céu tem vários lugares que o Senhor chama de terra, como se fossem países aqui.
E cada espírito que parte daqui, cada ser humano que parte dessa terra, eles têm o seu destino lá no céu, onde Deus queira dar. Deus já me mostrou. Eu vou ficar, já mostrou minha casa, que posso falar para os irmãos, vou ficar onde tem plantas, animais, flores, que eu gosto muito. Ele dá conforme o caráter da pessoa na terra e conforme as obras que ele fez ou ela para Deus. Então Deus dá conforme o que você gosta aqui na terra, ele dá semelhante lá. É semelhante. Porque lá não tem nada que deteriore, nada que apodreça. Lá é tudo eterno, né? No céu não tem tédio, você nunca vai ficar entediado. Sempre é um sentimento novo, é mudado o nosso sentimento. No último arrebatamento que eu tive lá, em 2017, que foi de 2 horas e pouco que eu fiquei no céu, eu vi tudo isso, mas eu vou falar numa outra data sobre esses sentimentos. Então eu estive no velório da menina, que eu vou falar de novo, de 11 anos. Nesse velório do irmão que faleceu, o irmão Marco, que congregava aqui conosco, que Deus recolheu, Deus recolheu ele foi para a terra da Ágata. O Senhor mostrou para nossa irmã missionária aqui, que tem muita visão de Deus. E mostrou para mim também o sinal que ele estava salvo, que Deus me dá, que é o sinal do ouro na pessoa, em cima do caixão. Eu vejo aquele ouro, então a pessoa está salva. O Senhor me dá esse sinal. E quando é o ímpio, o condenado, eu vejo uma cruz preta no velório, em cima do caixão, ou em cima, ou no ar, quando ele está sendo velado. Eu vejo em visão uma cruz preta, então já sei que aquela pessoa foi condenada. É assim que Deus me dá os sinais. Então eu vejo quando a pessoa é salva, quando a pessoa é condenada, que eu vejo a cruz preta. Quando ela é salva, eu vejo uma cúpula, igual aquele templo que tem em Jerusalém, de ouro, dourada. Por cima, ou eu vejo os raios de ouro em cima do corpo da pessoa. Então Deus está me dizendo ali, foi salvo, está no paraíso. Então eu tenho esses sinais. E nesse velório dessa criança de 11 anos, foi o ano passado, em agosto, eu via como uma vila, né? Como uma vila no céu, onde essa menina estava. O Senhor disse, ali é onde ela vai habitar, esperando a família. E para baixo dessa vila tinha um paraíso de árvore, de gramado. Oh, irmãos, eu me emociono. Aleluia. E o Senhor me mostrava ali, por cima dela, como que fosse um filme, passando ali, por cima do caixão, à vista de todo, mas só eu estava vendo aquilo. E ela se dirigiu a Cristo pedindo que desse aquela roupa espiritual que ela usou na terra para a mãe dela, que não era crente. E o Senhor colocou nos pés do caixão. E falava para mim, dizer a mãe dela, que estava ali chorando, pegar a roupa pela fé. Ela não estava vendo, mas eu apontasse o lugar que eu estava vendo. E pegasse pela fé. E assim, eu falei na frente de todo mundo. Não me envergonhei por um momento, eu não me envergonho das coisas de Deus. E ela pegou, chorando. Depois disso, ela se converteu. Está seguindo a Cristo. Depois que ela saiu do cemitério, ela foi se entregar a Jesus. Coisa linda. E ali desceram os anjos. Uns anjos tipo criança, de pequena estatura. Esses anjos, eles davam a mão para o outro e dançavam como aquela dança dos judeus de antigamente. Que os judeus dançavam em volta da fogueira, rodeando o caixão. E eu comecei a chorar copiosamente, não por causa da menina. Alguns ali pensaram que eu estava chorando por causa da menina, que estava sendo velada. Não. Eu estava chorando por aquela coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. O céu emendou com a terra ali naquela sala.
aquela sala de velório, eles ficaram dançando em volta